Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024 e eu começo mais uma live semanal, hoje com um título também muito importante, que é sobre constipação intestinal. Quais são as causas, as consequências e como eu trato, ou quais são os protocolos que são mais utilizados com melhores resultados para os pacientes e para todos aqueles que, lógico, sofrem de constipação intestinal. Então, a live de hoje é para você que há muito tempo sofre desse distúrbio, desses sintomas, dessa disfunção intestinal. Eu sei que tem muita gente. Gente, são 30% da nossa população sofre de constipação intestinal e esse número é 3 vezes maior entre as mulheres do que para os homens. E vocês vão saber até por que isso acontece. Mas primeiro eu vou dar uma boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Nil Martins. Fabiana, que eu já vi que passou aqui, Fabiana Souza, Sandra, Mari, Juliana, Aparecida, Márcia Cassara, que pode dar até seu depoimento, que é uma paciente minha, que sofria muito tempo de constipação intestinal. Ontem mesmo eu atendi online e eu disse para ela, assista a live amanhã, que essa é para você especialmente aí e para tantas outras que eu já atendi, que atendo, espero atender para poder ajudar da melhor forma possível. E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, fitoterapia e agora também gastroenterologia. Então, eu digo sempre que a parte digestiva, tanto gástrica, intestinal, é o primeiro passo para a gente poder ter o melhor resultado, a melhor saúde para os nossos pacientes. E se a gente não tem uma bom aparelho digestivo funcionando bem, o intestino funcionando bem, eu não tenho como garantir que o que o meu paciente queira, o que ele tenha como meta, eu vou atingir se eu não cuidar primeiro da parte digestiva dele. Porque a partir daí, da saúde gástrica intestinal, é que eu tenho a garantia do que ele come, ele consegue metabolizar, digerir e aproveitar pelo organismo. Então, gente, você que sofre de constipação intestinal, saiba que nem tudo aquilo que você come, você aproveita. E outra parte que não deveria estar entrando para a sua circulação, talvez esteja. Então, entra e absorve coisa errada e talvez saia coisas importantes, que não deveriam, porque tem toda essa disfunção. Então, gente, vamos começar falando o que é constipação intestinal. Então, a constipação intestinal hoje, ela tem um consenso que chama-se Consenso Roma 3, que vai dizer que a gente tem 6 critérios que a gente tem que observar, analisar, que o paciente tenha pelo menos de 2 ou mais desses critérios por 6 meses para poder caracterizar a constipação intestinal. Então, é segundo o Consenso Roma 3. E quais são esses 3 critérios, que a gente tem que observar por 6 meses pelo menos? Quando o paciente tem muito esforço a evacuar, quando ele tem fezes endurecidas demais ou fragmentadas, sabe aquela coisa que não é contínua, é muito fragmentada, sensação de evacuação é incompleta, aquela pessoa que parece que não evacuou, não saiu todas as fezes que deveriam, É uma sensação também de obstrução ou bloqueio que você possa ter no retal. Quando você faz manobras, inclusive manuais, para facilitar as evacuações. E menos de 3 evacuações por semana. Se você tiver pelo menos 2 desses 6, 2 ou mais, dessas 6 critérios ou disfunções, você, por 6 meses, você pode já se considerar uma pessoa que tem constipação intestinal. Tá? Então,
Isso é o que a gente chama de consenso Roma 3, que é estabelecido através de todos os estudos que se relatam, que são feitos com esse enfoque, né? E a gente sabe que hoje, como eu disse, a constipação, ela pode levar, gente, à desbiose intestinal, ou a desbiose intestinal pode levar à constipação. E para quem não sabe, que está aqui me ouvindo, a desbiose intestinal é aquele desequilíbrio da sua microbiota intestinal, onde começam a se proliferar mais bactérias ruins do que boas. A partir do momento que eu tenho fezes ali retida, imaginem a pessoa que evacua, que eu tenho muitos pacientes assim, 2, 3 vezes por semana. Então imagine você come e não consegue evacuar plenamente ou não consegue evacuar. Então você fica com aquelas fezes, né, nas alças intestinais retidas por todos esses dias. E aí tem paciente que até perde a fome, tem enjoo, começa a ficar mal-humorado, a energia cai, fica irritado, até porque quem é meu paciente sabe, e você que está me assistindo também sabe, que, ou se não sabe, vai ficar sabendo que todo o aparelho digestivo, inclusive ali o intestino, né, tem toda uma conexão com o cérebro. Então, quando o seu intestino não funciona bem, todas essas sensações de mal-estar, de enfesamento, de irritabilidade, né, ou de mau humor podem ocorrer em virtude de você ter essa desbiose intestinal gerada pelo acúmulo de fezes ali no seu intestino. E quanto mais tempo essas fezes ficam ali paradas, elas vão ressecando. Então lá no colo a gente tem uma absorção cada vez maior quanto mais tempo passa de água. E aí então você pode criar um fecaloma, que a gente chama, né, aquelas fezes ressecadas, próximo ao ânus, e vai ficando cada vez mais difícil para você evacuar. Aí você vai fazendo cada vez mais força e isso pode gerar vários problemas sérios. Entre eles a gente tem a hemorroida, a fissura anal, as varizes, divertículos, né? Não sei se vocês sabem, mas a doença diverticulose, com o aparecimento, lógico, dos divertículos, você pode criar essa doença, que são invaginações que ocorrem em todas as alças intestinais em virtude desse esforço que o paciente faz de uma forma crônica, né? Porque você ter uma constipação um dia ou outro, tem muitos pacientes que referem assim para mim, ai doutor, olha, ontem eu fui comer pizza e aí eu fiquei, sei lá, sem evacuar 2, 3 dias. Isso acontece, né? Mas normalmente meu intestino funciona bem. Então isso é uma coisa pontual. Às vezes você está fazendo uso de alguma medicação que é pontual, que eu vou falar de medicações que você faz uso constante que pode te levar a isso também. Então, pontualmente, às vezes de fim de semana, não come tanta fibra, não toma água, ou vai viajar, e aí você pode criar ali naquele momento, né, por aqueles dias, a constipação. Agora, eu tô falando, né, não é desse paciente, eu tô falando do paciente, das pessoas que têm uma constipação crônica, que sofrem disso por anos. E tem muito paciente que acha que isso tem causa genética, inclusive, né? Então, minha mãe sempre foi assim, meu pai era assim, desde criança eu sou assim. E aí se acostuma com essa condição. E aí vive tomando ainda laxantes, né? O uso abusivo de laxantes, eu vou falar no final dessa live, pode também ser muito danoso para a sua saúde. E aí se acostuma e acha que aquela condição de constipação para ele é normal. Gente, é normal, mas não é o normal, né? Na verdade é comum para o paciente, mas não é normal que aconteça isso. E aí então ele resolve essa situação de uma forma paliativa e ainda piorando e agravando mais ainda a saúde intestinal. Se não bastasse ele ter esse acúmulo de fezes que já torna, né, que já faz essa desbiose e tanto estrago no intestino. Aí começa a usar 46, mas é homeopatia. Gente, é tudo mentira. É horrível isso.
laxante tipo lactopurga, magnésia, leite de magnésia, e laxantes cáscara sagrada, sene, e tem aqueles chás de 1000 ervas, não sei quanto, que isso também, usado de uma forma crônica, pode te levar a ter graves problemas. Então, a gente sempre tem que descobrir qual que são as causas que tá levando aquela pessoa a ter constipação, gente. Tem causa para isso. Tem causa. Tem raras exceções onde a gente descobre, através depois de um tempo, fazendo várias manobras para corrigir a constipação, que às vezes, anatomicamente, aquele paciente não foi privilegiado, ele tem um intestino muito longo e às vezes retarda muito para fazer evacuação por conta do intestino tão longo, né? Mas a maioria dos pacientes tem sim como resolver o problema. É isso que eu quero falar para vocês. A gente tem como resolver. Olha, gente, eu digo para vocês que entre as mulheres que eu atendo, grande parte, eu acho que 70% das mulheres principalmente tem constipação intestinal. Né? E foi o que eu disse para vocês, é 3 vezes mais o número de mulheres do que de homens. Por quê? Porque as mulheres, você tem problemas hormonais que podem te levar a ter constipação intestinal, um problema hipotiroidismo pode causar constipação intestinal, né? Outro problema grave que a gente tem é fatores emocionais, acabei de falar. O paciente que tem tendência a ter constipação, se ele ficar ansioso, nervoso, estressado, aí não vai sair mesmo. Aí pode ficar lá sentado, que vai só criar problema, porque pode dar uma hemorroida, um plicoma, sei lá, às vezes que é o início da hemorroida, mas isso vai te gerar problema e não vai evacuar. Então, mulheres geralmente são mais sensíveis, a gente age muito mais com o coração do que tão racional quanto o homem, e bate e volta, a gente tá desequilibrada emocionalmente, ou tá ansiosa, ou tá nervosa, ou tá estressada, ou tá preocupada, enfim, problemas familiares, financeiros, relacionamento, e isso tudo pode mexer. Para quem já tem uma tendência de dificuldade de evacuação, pode mexer porque tá ligado uma coisa com a outra. Outro problema sério também é que nós mulheres não se sentimos à vontade em evacuar, às vezes no trabalho, num banheiro público, né, fora da sua casa, quando viaja, é terrível, estranha, banheiro, rotina, mudou alguma coisa, mudou a função intestinal, né? Então esse também é um problema para as mulheres, né? Então, e má alimentação, lógico que é o foco maior que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. Então esses são algumas das causas que as mulheres têm mais problema nesse sentido de constipação do que homens, né? A gente tem que saber quais são esses problemas. Então, se é ansiedade, vamos dar alguma coisa para relaxar um pouquinho a mulher. Se é hormonal, vamos ver o que a gente pode fazer. É reposição hormonal, dá alguma coisa para tensão pré-menstrual também, se ela estiver no período fértil, ver o que está desregulado. Se for a tireoide, tem que correr atrás também para poder saber como modular sua tireoide. Isso tudo dá pra gente trabalhar e controlar. E na alimentação, especialmente, eu vou falar com vocês. Agora, outro grave problema que eu quero falar muito aqui é assim, gente, essa questão de você, ficar com o intestino preso, além de te dar hemorroida, divertículo, te dá mais problemas inflamatórios intestinais, a síndrome do intestino irritado pode vir também com essa constipação, com esse desequilíbrio de microbiota intestinal, que também é um assunto sério e grave, mas também a gente pode ter a síndrome do leaky gut, que é o que, gente? A desbiose intestinal pode causar essa permeabilidade no seu intestino e, como eu falei, pode ir para a sua circulação coisas que não deveriam mais ir, né? Fungos, restos de bactérias, lipopolissacarídeos, que a gente fala que esses restos de bactérias ali, proteínas mal digeridas, então extravasa lá, né? Tudo isso é translocado a nível de sistema circulatório, sistêmico, e aí tudo isso pode se alojar em receptores de células de outros órgãos. E aí você pode criar uma resistência insulínica, maior risco de doença autoimune, dor de cabeça, inchaço, falta de energia, esteatose hepática. Puxa, doutora, por que eu tô com tudo isso?
Porque isso veio da sujeirada do intestino que passou para lá. Então, a constipação intestinal, gente, é algo que a gente precisa resolver. Porque senão, se você tem diabetes, vai piorar. Se você tem doença inflamatória, vai piorar. Porque isso também inflama o seu intestino. Como eu falei, tem um desequilíbrio de microbiota. Imagine eu fechar essa sala aqui, o meu consultório, ficar 3 dias só colocando lixo, lixo, lixo e não tendo vazão para isso. É assim que fica seu intestino. Então imagine como uma pessoa pode se sentir bem com o intestino preso. E olha, eu já atendi paciente que evacuava uma vez por semana. E acha aquilo normal, né? Então é terrível isso, gente. Então eu preciso dizer tudo isso para vocês, que essas são as consequências que são graves, além do estufamento, gases, né? Tudo isso, né? E outra coisa mais grave que pode culminar, que eu já tive vários pacientes, que é o câncer de colo retal, em virtude de toda essa inflamação crônica de baixo grau que pode ocorrer por ter fezes ali retida. Então é comum também chegar a esse ponto. Infelizmente, não sei se vocês sabem que o câncer de colo retal é o 4º câncer de maior incidência quase em homens e mulheres. Então, cuidado, o que eu vou falar é que eu estou falando é sério e a gente precisa tomar providências, como eu falei para vocês, saber quais são as causas. Bom, entre as causas alimentares, vamos pensar assim, o paciente que come mais alimento inflamatório do que anti-inflamatório é aquele que vai ficar mais sujeito a ter constipação intestinal. O que é alimento inflamatório, doutora? São os açúcares, mas é o açúcar de coco, mas é o açúcar mascavo, mas é só um pouquinho, é só no café que eu não consigo. Gente, açúcar é açúcar, não tem meio açúcar, é açúcar. Né? E tudo isso é refinado, o açúcar vai fermentar, vai ser alimento de bactérias ruins e não dá para mim manter açúcar nenhum quando o paciente tem constipação intestinal, tá? Isso é claro, ponto. Outra coisa é você consumir embutidos, frituras, farináceo, farinha de todo jeito, vai constipar você. Mesmo se for farinha de tapioca, vamos supor a farinha de mandioca, que é a tapioca. Por quê? Porque é farinha, gente. Então, os farináceos, eles vão fazer as fezes ficarem mais ressecadas. Então eu não posso dar isso nesse momento. Lembra que assim, a alimentação que eu tô falando para vocês é uma alimentação que num primeiro momento eu vou ter que ser um pouco mais rigorosa. Depois que o paciente melhora, eu posso até dar algumas flexibilidades. Mas nesse início não entra farinha, não vai entrar açúcares, não entra frituras, bebida alcoólica, refrigerante, suco de caixinha, embutidos. Isso não dá para entrar. Agora, fora isso, né, um alimento que faz uma constipação muito grande, um grupo alimentar, são os laticínios. Porque, pensa bem, gente, laticínios não é a lactose só, é a caseína, é a proteína do leite e derivados. A caseína é uma proteína de difícil digestão para nós. Né? Pensa assim, o bezerro tem 4 estômagos para digerir a caseína, nós temos só um. E a caseína, quando você toma o leite, pensa aquela coisa talhada, quando talha o leite, que fica aquele precipitado, né? Aquele coágulo, né? Que muita gente faz até coalhada. Aquilo lá é rico em caseína. Essa caseína, ela precipita aqui no seu intestino e aí fica inflamatório, eu não consigo digerir isso. E pensa no queijo, que muita gente chora quando eu tiro o queijo. Mas quantos litros de leite eu preciso para fazer um queijo? São 10. Então a concentração de caseína no queijo fresco é altíssima. Né? Então por isso, nesse paciente, eu tenho que remover os laticínios. Para pacientes que têm constipação, eu tenho que também excluir o glúten, que também é uma proteína difícil de digestibilidade, que os pacientes, hoje que as pessoas se expõem demais, principalmente pelo trigo. Então, num primeiro momento, eu tiro porque toda proteína que for mal digerida, ela é inflamatória. Os principais são os lácteos, o glúten, como eu falei para vocês. Agora, tem pacientes
que também tem problema com relação a milho, as castanhas, as oleaginosas de uma forma geral. Então, assim, tem as especificidades. E eu preciso considerar também essas especificidades quando eu estou fazendo um cardápio individualizado. Mas, a princípio, gente, tirando o glúten, tirando o laticínios, tirando esses outros inflamatórios, já vai te ajudar demais, né? E algum outro alimento que você já sabe, que você tem percepção. Tem pessoas que comem o ovo, né, comem ovos e sente já gases na hora. Então, esse paciente que já tem a percepção do que faz mal para ele, do que ele já tem um sintoma ruim, tem que tirar esse alimento. Pensa que é um protocolo que a gente vai fazer temporariamente até desinflamar todo esse aparelho digestivo, até fazer com que a sua microbiota intestinal se renove, se equilibre, né? Então, a partir disso, que você aumente sua tolerância digestiva, que você aumente sua tolerância imunológica, que você reconstrua sua barreira intestinal novamente. A partir disso, eu posso até voltar a comer um queijinho de vez em quando, glúten de vez em quando, mas é um primeiro momento que eu vou ter que excluir. Então, a partir do momento que, olha, até a Márcia tá aqui para dizer isso para vocês, não sei se ela pode escrever ou não, mas é uma das pacientes que está aqui, que passou por isso. Às vezes eu até quero recolocar alguma coisa ou remover algo que eu falo, agora não precisa mais. O paciente se sente tão bem que fala, ai doutora, eu prefiro nem comer isso daqui, olha, para mim não tá me fazendo mais falta. Ou isso aqui eu tenho até medo de tirar, porque isso eu sei que me faz bem. Porque a verdade, gente, eu quero dizer para vocês que você é o seu melhor médico. Você tem que ser o seu melhor avaliador. Você tem que saber o que te faz bem e o que te faz mal. Não dê as costas, às vezes, não se faz de bobo quando você gosta muito de um alimento, mas você sabe que ele te faz mal e continua comendo, né? Isso com o tempo vai piorar a sua situação. Então, seja perceptiva. Se você não tiver autoconhecimento sobre si próprio, quem vai ter? Lógico, a gente como médico, como nutricionista, eu sei avaliar porque eu estudo isso e lido com isso todos os dias. Mas o paciente tem as mais refinadas, né? Aquela coisa mais apurada. Você sabe se você tá bem ou não, se aquilo que tá comendo tá fazendo bem ou não. Ó, lógico que esses são os piores, né? As piores coisas que eu tenho que tirar, né? Os alimentos processados, ultraprocessados, como eu já falei, que são inflamatórios. O paciente que tem também outra mal conduta alimentar é a falta de fibras na alimentação, falta de água, né? Além de introduzir tudo isso que eu tô acabando de dizer. As questões emocionais eu já falei, as questões hormonais também já falei. O uso frequente de alguns medicamentos, pode levar a constipação. Até uma seguidora me perguntou hoje que ela tá tomando ferro, porque a ferritina dela estava baixa e ela percebeu que começou a ficar com um ressecamento, né? Uma evacuação mais difícil, com uma constipação intestinal. É normal, ferro constipa mesmo. Mas se for o único solução, você tem que passar por isso. A gente tem alguns ferros hoje, algumas formas de suplementar ferro que podem não ser tão, não causar tanto esse efeito colateral, tá? Mas a gente tem que cuidar dessa outra parte também. Quando o paciente toma ferro, tem que melhorar a fibra ou dar algo que melhore o trânsito intestinal, falar para ele melhorar a água. Então, a gente tem que ajudar o outro lado, que é um efeito colateral, mas ele tem que tomar o remédio. O paciente que tem também uso crônico de calmante, antidepressivo, ansiolítico, também pode dar para vocês uma maior risco de constipação intestinal, isso é normal. Outra coisa também, falta de rotina. Eu evacuo, não tenho hora. Para quem tem constipação, tem que ter hora sim. Você tem que saber que a hora mais
tipo assim, de manhã para mim é mais tranquilo, à noite é mais tranquilo. Então é a hora que você vai ter mais paciência para ficar, não é para ficar no vaso por vários tempos, né? Mas é uma hora que eu tô emocionalmente mais tranquila, não tô tão apressada, porque para quem tem constipação, tá apressada e nervosa, não vai evacuar mesmo. Então tem que ter rotina e criar esse hábito de todo dia, aquela hora, você tá ali para poder evacuar. Isso é simplesmente maravilhoso, é muito bom para quem tem já esse problema instalado, tá? E é lógico, gente, você que tem constipação não pode ser sedentária, né? Porque o exercício físico ajuda muitíssimas pessoas a melhorar o trânsito intestinal. Ficou mais parada, o intestino vai ficar mais parado também. Tanto é que quem já sofre desse problema, ou até quem não sofre, passando por uma cirurgia, quando fica acamado, é triste, né? Porque a gente sabe que tem que ajudar, às vezes de outra forma, porque o paciente fica comprometido, lógico, o trânsito intestinal. E uma também das consequências que eu acabei de falar, que eu não falei, aliás, quando o paciente fica muito constipado, ele diminui muito aquele muco de proteção do intestino. Então, como eu falei, ele fica até mais vulnerável a criar infecções, porque aquele muco de proteção não tem. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando faz a barreira intestinal, criar também uma situação ou elementos que vão fazer melhorar esse revestimento, esse muco, né? Então, tem alimentos e tem suplementos que vão refazer, regenerar essa mucosa, né, de proteção que a gente tem tanto gástrica como intestinal. Bom, e vamos agora ao protocolo, né? O que eu uso aí para os meus pacientes que têm constipação intestinal? Nilda, boa noite, doutora, de Lisboa, boa noite, querida, boa noite, Vanusa, Cassara, boa noite, aí, boa noite, Isa, aí, opa, aqui, vamos lá, boa noite, Dirce, quem mais que entrou? Vamos ver se tem perguntas, né? Porque eu começo a falar aqui para não perder o fio da meada, eu vou falando, aqui ó. Maria José falou, acompanho os seus trabalhos, muito bom para mim, que trabalha com alimentação saudável e vivo estas experiências. Que bom, fico contente, viu? Que eu posso ajudar de alguma maneira, essa é a intenção, né? Boa noite, Cristina. Vamos ver se tá aqui, ó. A Pri Banca fala assim, meu filho de 6 anos, quando consegue fazer, sai tudo espalhado. É muito difícil ser inteiro. Já procurei pediatra e não só remédio para aprender. Com isso começa a sangrar. Então, precisa saber como seu filho está se alimentando. De certo, alguma coisa que ele está sendo exposto não deveria, né? Então, a ingestão de água, de fibras, tirar esses alimentos intolerantes. É importante a gente também pensar assim, eu vou fazer tudo o que é bom para aquele paciente específico, mas também eu tenho que parar de fazer as coisas ruins. Então eu sei que criança é um pouco mais difícil, porque às vezes você quer dar um mimo para a criança, né? Então é lógico que isso pode causar problemas, porque eu vou dar um docinho ou alguma outra coisa, né? Então, eu tenho que, com criança, ter um pouco mais de flexibilidade, mas fazer essa criança sofrer assim não dá. Já desde 6 anos, criar essa desbiose intestinal, com fezes ou amolecida demais, ou dura demais, ressecada, a gente não faz isso, porque isso pode trazer várias repercussões aí na vida futura dessa criança. A gente sabe que a criança pode desenvolver aí problemas até de imunidade, de absorção de nutrientes. Então, por isso, a gente tem que ter todo um cuidado especial. E dentro do que eu vou falar agora, vamos ver se você se dá um norte, né, para poder ajudar seu filho, tá bom? Bom, falando aqui, gente, deixa eu ver se tem mais pergunta por aqui para baixo. Acho que não, né? Então, deixa eu... Aqui, ó. A Márcia tá falando, posso sim, doutora, tirou muitos alimentos e introduziu outros, né? E muitos suplementos, obrigado pelos cuidados. Aí, que bom, excelente, ó. A Luzine, então não pode comer coalhada? Quem tem constipação, não.
tá? Não é indicado nem iogurte natural, não. Quem tem constipação, por um tempo eu tiro todos os lácteos, gente. O whey isolado, para quem tem constipação, depende, né? O whey, ele é do soro do leite. Então, ele não tem esse precipitado de caseína, né? Que eu falei que tanto emperra na questão do funcionamento intestinal, da microbiota. Mas para quem tem constipação, eu não dou whey protein hoje mais, porque existe no mercado o body protein, que é um peptídeo de colágeno. Esse é muito mais indicado para quem tem a constipação intestinal, para quem tem desbiose, para quem já tem uma inflamação no intestino, algum distúrbio, eu prefiro dar os peptídeos de colágeno, o body protein. Todas as marcas fizeram. A Rosiane fala, primeira vez assistindo, estou adorando, tenho constipação crônica. Ah, Rosiane, que bom, fico feliz. Aqui, ó. Ica Bastos, meu irmão vive com problemas de ir ao banheiro, ele vive tomando chá de sene e vive com essas questões. Então, não pode, chá de sene, cáscara sagrada, às vezes o uso pontual quando tá muito ruim mesmo, né? A constipação, mas o uso prolongado traz efeitos colaterais muito severos. Então, Ica, não é o melhor para se fazer. Bom, o que a gente faz primeiro? Primeiro é o tratamento dos 6 R's que a gente chama, porque a gente tem 6 R's realmente que a gente tem que pensar. O primeiro é remover. O que eu vou remover, gente? Eu vou remover os alimentos que são intolerantes, os alergênicos, os inflamatórios, o que os pacientes já têm essa percepção que não dá para consumir porque ele já tem algum efeito colateral em virtude de comer aquele, que ele sabe, por exemplo, carne vermelha é muito fibrosa. Quando você tem uma constipação muito grave, até a carne vermelha eu tiro. Para alguns pacientes, eu deixo a carne moída, mas a carne mesmo, o bife, uma carne assada, eu tiro, porque quando o paciente come carne vermelha e tem muita constipação, ele piora. Então isso é fato, né? Grãos, por exemplo, grande parte dos pacientes que tem constipação intestinal referem gases, mesmo deixando o grão de molho, feijão, a lentilha, né, ervilha. Então, nesse primeiro momento, até eu não melhorar a tolerância digestiva dele, modular o intestino, esse momento ele pode tomar um caldinho de feijão, mas não come o feijão, porque senão vai piorar, vai continuar com esses sintomas. Então, não é que o alimento não é saudável, mas eu tenho que perguntar, verificar, e quero que você verifique se você também tem esse sintoma quando come feijão, principalmente, mesmo deixando de molho. Num primeiro momento, é o primeiro passo. Nesse primeiro passo, eu não consigo dar o feijão, não consigo dar a carne vermelha, e para algumas pessoas, né, eu também não posso nem dar muitas fibras cruas, porque se eu der muitas fibras cruas, que aí eu tenho uma concentração muito alta de alimentos ricos em food maps, que são os carboidratos fermentáveis, que estão presentes principalmente nas cascas dos bagaços, né? Em alguns alimentos, ele vai fermentar mais ainda. Lembra que ele está numa desbiose, e essa desbiose gerando constipação. Ou se a constipação levou à desbiose, como eu te falei, não sei quem nasceu primeiro, mas de certa forma isso vai criar mais gases para ele. E nesse momento eu não quero mais gases para esse paciente, então eu tiro inclusive as fibras cruas, mas mantenho fibra cozida, tipo verdura, legume, as frutas eu tenho que tirar as cascas. Esse é o protocolo Low Food Maps, que eu tenho que usar, inclusive para os pacientes que têm constipação mais grave, com muita fermentação. Então eu tenho que fazer, gente, uma questão assim, dar fibra, mas que não seja fermentável, né? Eu preciso dar fibra para melhorar porque as fibras, gente, é uma parte do alimento que a gente não absorve, mas elas dão peso para o bolo fecal. Então, se eu não tenho peso no bolo fecal, eu não vou fazer o peristaltismo intestinal, né, correto, que são os movimentos peristálticos para poder fazer evacuação. Então, eu preciso saber que tipo de fibra que não fermenta que eu posso dar para o paciente. Quem são elas? O espinafre, por exemplo, eu posso dar a vagem, a cenoura, o chuchu, que mais que não dá tantos gases, né? A abobrinha. Então eu vou dar esses vegetais, que isso para os pacientes não dão fermentação.
Agora, tem a alface, eu dou um pouco de alface crua no almoço, nem todos toleram por conta dessa fermentação no jantar. Posso dar, que mais que eu posso dar de fibra? Agora, tem paciente que eu posso entrar com couve, posso entrar com, que mais? Com escarola, que é bom para o trânsito intestinal e ele não tem fermentação. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu tô falando para vocês que não é para todo mundo que tem constipação que eu tenho que fazer aquele pratão de salada e comer aquilo. Aliás, gente, você que tem constipação e para todos, mastigação. É importante, quando você dá fibra, você tem que fazer o paciente mastigar bem, porque senão você vai entregar para o seu estômago fibras mal digeridas, mal trituradas, na verdade, né? Esse é o correto. E aí isso vai trazer a consequência futura, então, decorrente também no intestino. Então tem que mastigar bem, comer devagar, né? E aí essa questão das fibras fermentativas vai ficar muito a critério de cada um. Então, se você é aquele paciente que comeu tipo couve, que comeu brócolis, brócolis ninja dá menos gases do que o outro brócolis. Então, comeu couve-flor, comeu repolho, fica com muitos gases por conta da constipação, para isso por um tempo. São saudáveis, mas eu falei, num primeiro momento você para, consome mais aquilo que eu falei, tá? E que são os outros vegetais e legumes que não tem tanta fibra fermentada, né? Diminui alho e cebola se você tem fermentação, porque eles têm muito frutanos, e frutanos também tem muita fermentação, por isso que eu falei que essa dieta low food MAPS me ajuda muito na questão da constipação, tá? E aí, então, você vai consumir a nível de fibras disso. A aveia, a quinoa, ela é boa, mas não para todo mundo, né? Eu faço aveia sem glúten. Geralmente, quando o paciente tolera, ela é ótima para muitos casos. Para outros, nem tanto. Às vezes, a aveia estufa. Eu dou sempre cozida, que é melhor. É uma forma melhor de você colocar na constipação. Ela pode ser feita que nem mingau, tá? A quinoa já não fermenta tanto. Ela também não tem glúten. E a aveia, como eu falei, tem a versão sem glúten. Então, dá para colocar. Além disso, tem muito paciente que refere muito transtorno com castanhas, embora sem gorduras boas, né? Então, se o paciente tolera bem castanha, nozes, amêndoa, ótimo, pode até fazer como essa garota me falou agora aqui, ó. Passo no liquidificador as sementes e consumo nas frutas. Fátima, excelente. A semente de linhaça é triturada mesmo e a chia, tanto a chia como a linhaça hidratada, são grandes aliadas para a constipação, grandes, tá? Elas não vão fermentar, elas podem ser introduzidas, tá? Que não vão dar nenhum problema, tá? Agora, as outras depende do paciente. A macadâmia, o pistache são mesmo fermentativos. Se você não tiver problema, ótimo, mastigue bem, pode continuar comendo amêndoa, né? Um pouquinho da castanha do Pará. Depende muito de como você se sente com ela. Porque elas entram também na dieta que é alta em food MAPS. Mas na constipação, as gorduras boas são muito bem-vindas porque elas vão deixar as fezes mais emolientes. Então, cada caso é um caso. Se você aceitar bem as castanhas, ótimo. Então, coma com moderação, mastigando bem, tá? Pode às vezes deixar de molho, fazer uma pasta de amêndoa, por exemplo, que fica ótima. Agora, que também te ajuda bastante. Agora, do contrário, a linhaça e a chia é uso obrigatório. A chia hidratada, gente, é sensacional para o intestino. É muito bom, ela melhora muito o trânsito intestinal e ajuda muito meus pacientes. Eu tenho um resultado fantástico com elas. Então, deu para vocês entenderem essa questão, né, de remover o leite, o glúten, né, as questões das leguminosas, das carnes vermelhas, das castanhas, né, e isso tudo depende de cada caso. E também excluir ou pelo menos diminuir os alimentos que são altos em carboidratos fermentáveis, que são os food MAPs, tudo bem? Aí eu tenho que pensar no reparo do intestino. Lembra que eu falei que teve uma ruptura de barreira, teve o leaky gut por causa da desbiose gerada pela constipação? Então aí eu tenho que dar
aminoácidos, que são aqueles peptídeos de colágeno, que é o body protein, que são os colágenos proteicos, que eu tanto falo, porque quem faz reparo no tecido, gente, é aminoácido, que é a menor partícula de proteínas, por isso que precisa comer proteína. Né? Se você não quiser consumir o colágeno proteico, que é em pó, que você não possa comprar, você tem que saber que o frango, o peixe, os ovos, se você puder tolerar, são importantes fontes de proteínas que, sendo bem digeridos, eles vão fazer o reparo no seu intestino e precisam ser consumidos em quantidades adequadas. Quem é o tijolo que vai fazer outra vez esse reparo é aminoácido, é a menor partícula de proteínas, tá? O silício orgânico, que a gente tem vários, hoje silícios orgânicos, que pode ser de várias marcas, mas o silício é como se fosse o cimento para poder fazer aí os tijolinhos dos aminoácidos ficarem grudados. Zinco é importante, ômega 3 é importante, a cúrcuma como excelente anti-inflamatório também, que o intestino precisa muito da cúrcuma, pode ser usado pela alimentação, pode ser usado em cápsula, a berberina, que também é excelente, que eu dou muito para o paciente que tem esse tipo de problema, orégano, alecrim, essas especiarias também vão ser muito utilizadas, porque geralmente o paciente tem lá uma presença maior de fungos, né? Não é só as bactérias gram-negativas, levam também a uma maior proliferação de tudo, né? Não é só bactérias, mas fungos também. Então, quando eu dou isso, eu vou começar a modular melhor o meu intestino. Então, isso é importante. O biointestino é hoje também um suplemento que eu uso demais para poder melhorar todo o peristaltismo intestinal, né? E também a gente tem aqui algumas coisas como algumas fibras, principalmente as fibras não fermentativas que eu posso dar, goma cássia, goma guar, né, o fibregum, que principalmente para esse paciente que não pode consumir fibras fermentativas, mas precisa melhorar o bolo fecal, o peso dele, esses são suplementos ótimos. A gente tem outros, mas os outros têm que ser prescritos. Então você que não é minha paciente, não sei se faz muito caso eu te falar, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Guardian. O Guardian é um suplemento da Central Nutrition, que é um produtaço para quem tem permeabilidade intestinal, porque ele já vem com tudo isso. Tem fibra cássia, tem vitamina C, tem a glutamina, tem o zinco, a vitamina D, né? Então, é bem bacana, é importante. E depois eu faço também a introdução de enzimas digestivas para poder ter a certeza que aquele alimento que o paciente está comendo está sendo bem digerido, partido, para ele poder aproveitar esse alimento. Que naquele momento que ele tem constipação, por ter desbiose, ele pode também ter, né, por falta nutricional, uma escassez de enzimas digestivas, né? Que pode ser dado em pó, em cápsula, em tintura. Isso também é ótimo. E também eu faço, que é um quarto R, a reinoculação de probióticos, mas isso fica só na segunda fase, eu não dou de início probiótico, porque senão eu vou causar mais desconforto, flatulência, né? E reequilibrar a vida do paciente, a parte de modulação de estresse emocional, fazer esse equilíbrio, porque eu falei para vocês que o intestino está ligado com o cérebro, e se eu não fizer deixar esse paciente mais equilibrado emocionalmente, eu não vou ter um bom resultado. E através de reavaliações, eu vou reintroduzindo, às vezes, os alimentos que eu tirei numa primeira fase. Então, como eu falei para vocês, não é uma dieta restritiva eternamente. Ela só é uma fase de remoção e depois a gente vai avaliando e vai recolocando. Talvez não na condição que o paciente comia, talvez ele possa comer, voltar a comer um queijo 1, 2 vezes por semana, possa voltar a comer o glúten 1 vez por semana, possa voltar a comer, sei lá, um docinho de vez em quando, né? E ele vai ver que ele não tem mais aquele sintoma que ele tinha inicialmente, quando ele já estava ali na crise da constipação intestinal. Por quê? Porque a gente tratou esse indivíduo, tratou ele com uma visão integrativa, como um todo, resolvendo a causa. Então, dei enzimas, dei probióticos,
tirei alimentos inflamatórios, intolerantes. Então eu dei condições de desinflamar, melhorar a digestão, fazer reparo intestinal, melhorar então todo esse fluxo, né, que a gente tem desde a hora que você põe o alimento na boca, a mastigação, a hidratação. Eu faço muito uso dos chás, gente. Quando eu falo de hidratação, eu não estou falando só de água. Então, chá de gengibre, que diminui a inflamação, é excelente para o intestino. Chá de espinheira santa, se eu tenho que fazer outra vez esse reparo na mucosa intestinal e gástrica, também é ótimo. Chá de alecrim, chá que eu também gosto muito de anis estrelado, de erva doce. Então, camomila, se ele estiver muito estressado. Então, esses chás são chás que assim estão muito presentes no meu protocolo de constipação intestinal. E quem é minha paciente sabe disso, né? Que eu faço muito uso por ter até essa formação de fitoterapia. Eu adoro. E a parte gástrica intestinal gosta de chás, né? Tem paciente que não gosta de fazer o chá. Aí quem não gosta de fazer, eu dou na forma de tinturas, que pode ser também uma outra forma de apresentação e de você ter ali. Às vezes fala, eu trabalho, eu não tenho paciência de fazer chá, então vamos fazer as gotinhas de espinheira santa, de erva doce, de guaçatonga, de alecrim, e aí você vai tomar aí antes das refeições ou depois das refeições, enfim. Então, ó, quantidade de água, não pode ser menos do que 2 litros de água e meio litro de chá, vamos combinar isso. Acordou, toma já um copo de água aí em jejum, gente, isso é praxe. A questão das fibras, inicialmente tiramos as fermentativas, depois vamos recolocando gradativamente. Vai voltar a comer repolho, brócolis, couve-flor, porque depois você já vai ter um trânsito intestinal, ok, legal, e eu vou poder comer isso, porque isso é muito bom. Vai voltar a poder comer o feijão, não tem problema, mas vai ter aquele pré-preparo, né, de deixar de molho por 12 horas, colocar o louro e aí volta a comer ele outra vez, né? Assim como aveia, arroz integral, gorduras boas, azeite de oliva, excelente, óleo de coco. Aliás, eu só falo para cozinhar com azeite de oliva, né? Se você não quer comprar esse caro para cozinhar, que não precisa, pode comprar só o azeite de oliva. E para temperar, o tempero final, aí você compra o extra virgem, que é mais caro. Mas é excelente. O óleo de coco eu ponho muito também para os pacientes, às vezes tomar óleo de coco, colocar nas frutas, junto com a linhaça, com a chia, que melhora muitíssimo o trânsito intestinal. Porque a gordura, como eu falei, vai deixar as fezes mais macia. Então, água, gordura, proteínas magras, o peixe, o frango, o ovo, se for bem tolerável. Cuidado com as carnes. Quando você voltar a comer, caso você tenha tirado num primeiro momento, volta com a carne moída, mastiga bem ou faz a carne bem macia, né? Para não ter problema com as fibras da carne vermelha, tá? Tem a rotina, tem horário para evacuar. Faça exercício, pelo amor de Deus, que isso é importante. E outra coisa que eu vou chamar a atenção é essa questão dos laxantes. Né? Ontem até eu fiz um post sobre o uso abusivo de laxantes. A gente sabe que grande parte das pessoas fazem o uso de laxantes constantemente, né? É um mercado que envolve milhões e milhões, né? Pessoas até por conta de emagrecer, agora veio de férias, acha que precisa tomar laxante porque precisa emagrecer. Você perde água, você perde eletrólito, você não perde gordura usando laxante. Então esquece isso, não tem o menor sentido. Além do que, o uso de laxante ele pode ser feito pontualmente. Igual vamos supor um garoto de 6 anos que não tem como evacuar, está com as fezes presas por algum motivo. Então, para amenizar aquela situação, pontualmente eu vou usar um laxante. Mas eu não posso fazer de uso crônico laxante. Por quê? Porque além de desidratar, fazer com que você elimine também muitos eletrólitos, ele também vai diminuir esse muco protetor do seu intestino e vai ter muito mais risco de você contrair infecções. Então, olha o perigo de laxante, vai afrouxar muito mais essa musculatura do intestino. Então, você começa a ficar com as terminações nervosas em disfunções e você não faz bem o peristaltismo intestinal outra vez. Isso pode criar um problemão para o resto da vida. Né? A pessoa que fica com aquela
barriga distendida o tempo inteiro, porque já tem um afrouxamento de toda a mucosa, né, dos músculos que estão ali presentes no intestino, porque é musculatura e são sinalizados por toda a inervação. Só que os laxantes podem fazer isso ser descontrolado também. Então, lembra que laxante são substâncias irritativas. E quando o intestino encontra com substâncias irritativas, por questões de sobrevivência, ele vai expulsar. É a mesma coisa que eu estivesse comendo uma comida estragada. Ou você vomita, ou você tem diarreia. Né? Esse é um dos efeitos de alguns laxantes. Tem outros que têm efeito osmótico, que é acumular água, né, lá no cólon para diminuir o ressecamento, e aí você tem um trânsito mais favorecido. Tem outro que vai lubrificar, tem outro que vai amolecer, então, ou outro que vai estimular, como eu falei, os movimentos peristálticos. Então, cada caso é um caso, a gente precisa saber quando usar, como usar e para quem usar, e a hora que parar. Então, cuidado com o uso abusivo de laxantes, tá? E aí, gente, eu quero dizer para vocês que o importante é a gente sempre saber a causa que te levou a isso. Mais uma vez, estou aqui para falar sobre isso. E eu dei alguns exemplos de misturinhas que eu faço para os meus pacientes, né? Que melhora muito o trânsito intestinal, que são laxantes naturais. Então aí, a escrita Comarte, não é isso? Como hidratar a chia. É só cobrir ela de água, gente, não tem mistério. A Fátima fala, usa o chia hidratada como um pouco com mamão e uma vitamina. Então, a chia hidratada, você pode usar ela. O kiwi tem uma substância chamada actidina, que é um laxante natural. Quando você mistura, faz a chia hidratada e mistura 2 kiwis nele, funciona super bem. Você tem pacientes que usam isso de forma diária. Então, uma colher de chia hidratada com 2 kiwis picados, pode estar consumindo isso. Pode bater? Pode, não tem problema, ou pode comer na colher. Outra misturinha infalível, mamão com a semente de linhaça triturada, excelente. Outra mistura bacana, o suco verde laxativo. Vão anotando aí, hein, gente? Pega uma couve, porque daí é uma folha, não tô comendo um monte de couve. Aí bate ela com suco de laranja, bate com uma colher de linhaça, com hortelã, um pedacinho de mamão. Fica muito bom também, é um suco de verde, um suco de couve laxativo. Posso fazer o abacate com ameixa preta hidratada. Ameixa preta, você que tem constipação, deixa sempre na geladeira um pouco de ameixa preta, aquelas sem caroço, seca, hidratada. Cobre ela de água e deixa. Ela vai durar muito tempo na sua geladeira. Então, quando eu como abacate, por exemplo, eu vou pegar a ameixa preta com aquele caldinho da ameixa também e vou comer. Fica uma delícia, gente. Abacate com ameixa preta e o caldinho. Se quiser ainda intensificar, põe a colher de chia, a colher de linhaça. Como eu falei, uma colher de cada para você que está constipado, uma de linhaça e a outra de chia, uma de manhã e outra à noite, funciona bem. Uma colher de óleo de coco, hidratando, fazendo tudo isso que eu disse, vocês vão ver só como o intestino tem que funcionar. Não tem como dar errado, gente. A menos que você já tenha um outro problema mais sério, né? Ou que está usando a medicação, mas mesmo tomando a medicação, vocês vão ver só como funciona muito bem. Então, eu tenho esses exemplos que eu acho que são legais, até o pudim de chia. Faz a chia hidratada no leite de coco, que é a coisa mais básica, né? Então, dá para fazer. E então, tudo isso funciona bem. São combinações boas, junto com a alimentação, como eu falei para vocês, né, que é rica em nutrientes, rica nas fibras que vocês possam estar consumindo naquele momento, que não são fermentativas, depois vocês vão ter tolerância a elas. E assim, gente, modulando estresse, tendo rotina, fazendo exercício, vocês veem que é um todo, né? Não dá para pensar numa coisa, só comer mamão. Ai, doutora, eu como mamão todo dia de manhã, mas daí come pão, leite, café, come queijo, aí come o docinho à tarde, o biscoitinho. É lógico que não vai curar a constipação. Desculpa, mas isso não vai funcionar. Então, para você que acha que eu sou rígida, tenta fazer o que eu falei. Depois de um mês, você vai me dizer aqui, junto, igual a Márcia tá falando, como tá seu intestino. Aí você vai me dar, oi Sil, tudo bem?
você vai depois me dar razão. Fátima Álvares 3, maravilhosa live. Vou tentar deixar gravada, por isso que eu quero parar antes das 8. Rosana, Moving Lax é um laxante que dá para usar, mas tem que ser pontual. Não é um laxante para você usar de eterno. Laxante é para aquele momento de desespero, né? Até inclusive no ponto de você às vezes pôr um supositório de glicerina. Pode ser para dar mais maciez para as fezes, mas isso são coisas pontuais. Eu não vou falar para você usar isso de forma crônica, tá? Não dá para fazer isso. E só se a pessoa tiver uma idade, tá acamada, aí é outro departamento, né? Doutor, o arroz integral é bom para o intestino? Sim, Elza, é bom. Mas tem paciente que tá tão fermentado, às vezes tá com tanta desbiose intestinal, que eu tenho que colocar arroz parabolizado, arroz branco. Mas o integral é melhor. Vou tentar deixar essa live gravada assim, viu? Agora, quem me falou aqui, peraí. A Cassara, Antônio, aqui, ó. O Antônio Carlos é o irmão da Márcia Cassara, né? Sobre reparo do intestino, tem o divertículo. A ingestão de proteínas e suplementos podem reparar ou estagnar essa doença. Poderia repetir quais são os suplementos? Então, os divertículos, gente, eles, uma vez instalado no intestino, você não consegue mais remover. Eles são crônicos. O que você não pode fazer é deixar eles entrar em crise. E para não deixar entrar em crise, você não pode ter constipação intestinal. Então é importante que você tenha um trânsito intestinal adequado. Por isso que eu uso constante de fibras, né, de água, de alimentação, que hoje, mesmo às vezes saudável, para você não é tolerante, porque se você não digere, o alimento não é bom para você. Então precisa olhar, Antônio, qual alimento que você está comendo que pode estar, às vezes, impactando na melhora dessa inflamação intestinal. Então eu tenho que deixar lá o divertículo às vezes quietinho, aí não vai ter problema, né? Não tem mais essa de não comer mais semente, isso tudo já foi por água abaixo. Hoje os estudos demonstram que não tem esse problema se você tiver boa mastigação e você tiver uma microbiota mais saudável também. Agora, quem faz reparo no intestino por exemplo, a gente tem o Guardiã, que esse suplemento já tem tudo, os peptídeos de colágeno, o silício orgânico, o zinco, vitamina A, a cúrcuma, biointestil, é muito bom. Tem um paraprobiótico que chama Akkermansia, eu dou na forma de Biomamps, né? Que ele já como a gente fala Biomamps, ele já está morto. Mas ele também ajuda a fazer reparo no intestino. Então é o Biomamps de Akkermansia mucinífera, também é muito bom. Então eu sempre tenho, né, a glicina, a glutamina, são sempre esses suplementos que eu utilizo, o ômega 3 para desinflamar, para fazer reparo na barreira intestinal. E cuido da alimentação, é lógico, para a gente poder então ajudar o paciente ainda mais. Guardião, o que é suplemento? Sim, o Guardiã. Peraí que eu tenho que mostrar isso rápido para vocês. Ó, sem fazer nenhuma propaganda, mas mostrando, ó, chama-se Guardiã da Central Nutrition. São sachêzinhos que a gente usa, eles têm tudo isso que eu acabei de falar, tá vendo? Ó, sachêzinho assim, ó, e põe na água e toma isso em jejum. É isso que eu uso para muitos pacientes, ajuda bastante também no reparo intestinal, tá? Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Chá de louro. Chá de louro é bom para gases, é excelente para gases. Marcos, um beijo para você. Enfim, gente, muita coisa boa tem pra gente poder estar fazendo. O importante é saber que tem como solucionar, que tem como a gente ajudar, mas cada caso é um caso. O ideal é sempre estar consultando o paciente, avaliando vários fatores e saber qual é a causa para a gente poder tratar a causa. E não só amenizar sintoma. Esse é o grande diferencial do nutricionista e é com esse olhar que eu trato os meus pacientes. Então espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo enorme para vocês, uma boa noite e espero essa live ficar gravada. Gente, até já. Quem eu não respondi pode me perguntar que eu respondo sim.